Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa tarde. Vamos começar agora o nosso estudo do livro Paulo e Estevão, né? Muito bom estar com vocês após um certo período de afastamento, mas não um afastamento voluntário, mas em virtude de outros compromissos, né, dentro do nosso movimento espírita. Vamos aproveitar aqui para cumprimentar a nossa querida Miriam Becker, que já está aqui conosco. Boa tarde a todos. Boa tarde, Miriam. Que bom que você está aqui, né? Muito bem. Deixe-me pegar aqui um livrinho para nós fazermos uma rápida ambientação. Só um momentinho. Muito bem. Vamos fazer uma leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, que é do irmão José, na psicografia do Carlos Bacelli. E vamos abrir aqui, caiu para a nossa reflexão dessa tarde, o item 34, principal teste. A tua capacidade de compreender e perdoar é o principal teste de aferição de teus conhecimentos do Evangelho traduzidos na prática. Nada difícil desprender-te de algumas moedas que te pesam no bolso em favor de quem as mendiga. Simples demonstração de generosidade, a doação de peças de vestuário que jazem encostadas em teu guarda-roupa. Cumprimento de um dever de solidariedade formal, a tua visita ao amigo que se encontra acamado. Todavia, assimilar o golpe da ofensa recebida e continuar sorrindo para quem o desfechou contra ti é sinal de tua elevação de espírito, que já consegue colocar-se em patamar inacessível a quem a ele deseja nivelar-te. Lindo, né? Muito bom. Graças a Deus, né? Vamos então agora convidar a todos que estão nos assistindo nesse momento, e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo, que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para elevarem seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanharem esta pequenina prece de abertura. Ok? Então, vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça,
Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização deste estudo. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus e de todos esses espíritos amigos que coordenam os nossos estudos, damos como iniciado nosso estudo do livro Paulo e Estevão, na tarde de hoje. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus. Vamos cumprimentar a nossa querida amiga Rosana, que está aqui também. Boa tarde a todos, Silvia. Boa tarde, querida. Que bom que você está aqui, né? Muito bem. Vamos agora, então, pegar o nosso evangelho e ler um trechinho, né? Ler um trechinho do evangelho segundo o Espiritismo. E cair para o nosso estudo o capítulo 8, os que têm puro no coração. E instruções dos espíritos, item 18. Deixai que venham a mim as criancinhas. Disse o Cristo: deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade, que as exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo que, a seu turno, atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita a largos horizontes. E aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume das montanhas. Essa mensagem é do Espírito João Evangelista e foi recebida em Paris em 1863. Graças a Deus, né? Muito bem, gente. E nós que estamos no finalzinho do nosso livro, né? Faltam apenas algumas páginas para concluirmos o estudo desta obra magnífica que é Paulo e Estevão. Estamos no último capítulo da obra, que é vejamos aqui o capítulo Ao Encontro do Mestre, né? Ao Encontro do Mestre, e nós estamos, o meu livro é esta edição aqui, tá? E nós estamos, nessa edição, é na página 476, no parágrafo que se inicia da seguinte maneira: chamado ao estudo da questão
O amigo do apóstolo compareceu solícito, procurando falar com o prisioneiro, depois de longa entrevista com o diretor da prisão. Né? Vamos cumprimentar aqui nossa querida Aurélia, que acabou de chegar. Boa tarde, Aurélia. Mas antes de nós retomarmos a leitura, vamos voltar um pouquinho para pegar o fio da meada, né? Então vamos lá. Nós estamos vendo que eles estavam, né? Estavam fazendo, né? Prendendo os cristãos, né? Estavam prendendo os cristãos. E o que acontecia? Os centuriões, né? Os soldados romanos chegaram e estavam prendendo, né? Estavam prendendo os cristãos que estavam orando, né? Que estavam orando, acredito que eu, aqui nas catacumbas, né? E aí eles começam da seguinte maneira: o centurião volúmio, à testa da patrulha armada, fazia intimações em alta voz, enquanto os crentes pacíficos estarreciam surpresos. Em nome de César, bradava o preposto imperial, exultando de contentamento, e ordenando aos soldados que fechassem o círculo em torno dos cristãos indefesos. Continuava gritando de modo espetacular: e que ninguém fuja! Quem o tentar morre como um cão. Apoiando-se a forte cajado, pois nessa noite não tivera a companhia de Lucas, Paulo, ereto, evidenciando sua energia moral, exclamou firmemente: e quem vos disse que fugiríamos? Ignorais, porventura, que os cristãos conhecem o mestre a quem servem? Sois emissário de um príncipe do mundo, que estes sepulcros esperam. Mas nós somos trabalhadores do Salvador, magnânimo e imortal. Volúmino fitou surpreso. Quem seria aquele velho cheio de energia e combatividade? Apesar da admiração que lhe inspirava, o centurião manifestou seu desagrado em um sorriso de ironia. Medindo o ex-rabino de alto a baixo, com olhar de profundo desprezo, acrescentou: atentem bem no que aqui dizem e fazem. E depois de uma gargalhada, dirigiu-se a Paulo com insolência: como ousas afrontar a autoridade de Augusto? Devem existir, de fato, diferenças singulares entre o imperador e o crucificado de Jerusalém. Não sei onde estaria seu poder de salvação para deixar suas vítimas ao abandono, no fundo dos cárceres ou nos postes do martírio. Essas palavras eram pontilhadas de mordaz ironia, mas o apóstolo respondeu com a mesma nobreza de convicção: enganai-vos, centurião. As diferenças são apreciáveis. É que vós obedeceis a um infeliz e odiento perseguidor, e nós trabalhamos por um Salvador que ama e perdoa. Os administradores romanos impensadamente poderão inventar crueldades, mas Jesus nunca cessará de nutrir a fonte das bênçãos. A resposta produzira grande sensação no auditório. Os cristãos pareciam mais calmos e confiantes. Os soldados não ocultavam a enorme impressão que os dominava. O centurião, embora reconhecesse o desassombro daquele espírito varonil, não queria parecer fraco aos olhos dos subalternos e exclamou irritado: vamos, Lucílio, 3 bastonadas nesse velho atrevido. O nomeado avançou para o apóstolo impassível. Ante a admiração silenciosa dos presentes,
O bastão zuniu no ar, bateu em cheio no rosto do apóstolo, que nem por isso se alterou. As 3 pancadas foram rápidas. No entanto, um filete de sangue lhe escorria da face dilacerada. O ex-rabino, a quem haviam tomado o cajado de apoio, mantinha-se de pé, com certa dificuldade, mas sem trair o bom ânimo que lhe caracterizava a alma enérgica. Fixou os verdugos com firmeza e sentenciou: não podeis ferir senão o corpo. Podereis amarrar-me de pés e mãos, quebrar-me a cabeça, mas as minhas convicções são intangíveis, são inatingíveis, inacessíveis aos vossos processos de perseguição. Diante de tanta serenidade, Volúmino quase recuou aterrado. Não podia compreender aquela energia moral que se lhe deparava aos olhos cheios de espanto. Começava a acreditar que os cristãos, desprotegidos e anônimos, retinham um poder que a sua inteligência não lograva atingir. Impressionando-se com semelhante resistência, organizou à pressa as filas dos pobres perseguidos, que humildes obedeciam sem vacilar. O velho apóstolo Tarcense tomou lugar entre os prisioneiros sem trair o mínimo gesto de enfado ou rebeldia. Observando atentamente a conduta dos guardas, exclamou quando se deslocava o bloco de vítimas e verdugos ao primeiro contato com o relento frio da madrugada: exigimos o máximo respeito para com as mulheres e crianças. Ninguém ousou responder à observação, articulada em tom grave de advertência. O próprio Volúmio parecia obedecer inconscientemente às admoestações daquele homem de fé poderosa e invencível. O grupo marchou em silêncio, atravessando as estradas desertas, chegando à prisão mamertina, quando listravam o horizonte os primeiros clarões da aurora. Atirados previamente em um pátio escuro, até serem alojados individualmente nas divisões gradeadas e infectas. Os discípulos do Senhor aproveitaram esses rápidos momentos para conforto mútuo, para trocarem ideias e conselhos edificantes. Paulo de Tarso, todavia, não descansou. Solicitou audiência ao administrador da prisão, prerrogativa conferida ao seu título de cidadania romana, sendo prestes atendido. Expôs sua doutrina sem rebuços e, impressionando a autoridade com seu verbo fluente e sedutor, encareceu as providências atinentes ao seu caso, pedindo a presença de vários amigos, como Acácio Domício e outros, para deporem ao que concerne à sua conduta e antecedentes honestos. O administrador vacilava na resolução a tomar. Tinha ordens terminantes de recolher ao cárcere todos os componentes de assembleias que se filiassem à crença perseguida e execrada. No entanto, as determinações de ordem superior continham certas restrições, no sentido de preservar, de algum modo, os humilhores. Humilhores eram pessoas de condição humilde, sem qualquer título de dignidade social. Então, eles tinham certas restrições no sentido de preservar os humilhores, aos quais a corte oferecia recursos de liberdade, caso prestassem juramento a Júpiter, abjurando o Cristo Jesus. Examinando os títulos de Paulo e conhecendo por meio dos seus informes verbais as prestigiosas relações de que podia dispor nos círculos romanos, o chefe da prisão mamertina
resolveu consultar a Cássio Domício sobre as providências cabíveis no caso, né? Então, o que nós temos aqui? Foram presos, né? Foram presos e Paulo de Tarso começou a dizer, né? Falar das pessoas que ele conhecia. Falou da sua situação de cidadão romano e pediu, logo que chegou na prisão, pediu para falar com o chefe da prisão, disse quem era o cidadão romano, falou das pessoas de prestígio que ele conhecia, e a sua maneira de falar, né, tão fluente, tão inteligente, tão culta, chamou a atenção do chefe da prisão, que ficou na dúvida, né? Quem é essa pessoa aqui, né? Ele poderia, posso me encrencar, né? Se deixar essa pessoa aqui não atender ao que ele está pedindo, né? E aí, o que acontece? Ele resolve consultar, né, o romano ilustre Acácio Domício sobre as providências que ele deveria tomar naquele caso. Vamos agora à parte nova de hoje, né? Chamado ao estudo da questão, o amigo do apóstolo compareceu solícito, procurando falar com o prisioneiro depois de longa entrevista com o diretor da prisão. Ou seja, o Acácio Domício foi chamado, teve uma longa entrevista com o diretor da prisão e depois pediu para falar com o Paulo, né? Domício explicou ao benfeitor que a situação era muito grave, que o prefeito dos pretorianos estava investido de plenos poderes para dirigir a campanha como melhor entendesse, que toda a prudência era indispensável e que, como último recurso, só restava um apelo à magnanimidade do imperador, perante quem o apóstolo devia comparecer para defender-se pessoalmente, caso fosse deferida a petição apresentada a César naquele mesmo dia. Ou seja, o Acácio Domício falando que a situação estava bem difícil, né? E que só restava ao Paulo pedir uma audiência com o imperador mesmo. Ouvindo essas ponderações, o ex-rabino recordou que uma noite, em meio à tempestade entre a Grécia e a ilha de Malta, ouvira a voz profética de um mensageiro de Jesus que lhe anunciava o comparecimento perante César, sem esclarecer os motivos do evento. Ou seja, ele teve uma premonição, né? E nessa premonição foi dito para ele, nessa profecia foi dito para ele, que ele iria estar diante de César, mas não disse quando nem porquê, né? Não seria aquele o momento previsto? Milhares de irmãos estavam presos a uma extrema desolação. Acusados de incendiários, não haviam encontrado uma voz firme e resoluta que lhes advogasse a causa, com o preciso desassombro. Percebia em Acácio a preocupação pela sua liberdade, mas por trás das insinuações delicadas havia um convite discreto para que ocultasse a sua fé perante o imperador, na hipótese de ser admitido à real entrevista. Compreendia os receios do amigo, mas intimamente desejava alcançar a audiência de Nero, a fim de esclarecê-lo quanto aos sublimes princípios do cristianismo. Constituir-se-ia advogado dos irmãos perseguidos e desditosos. Afrontaria de face a tirania ovante, clamaria pela retificação do seu ato injusto. Se fosse novamente preso, voltaria ao cárcere com a consciência edificada no cumprimento de um sagrado dever. Ou seja, com quem que ele vai ter que falar? Logo com Nero, né? Que era desequilibrado, que era cruel, que havia colocado fogo em Roma e acusado os cristãos e que estava mandando perseguir, prender e matar de forma cruel demais os cristãos. E aí Paulo é preso e solicita, né, vê que o último recurso ali
seria recorrer ao imperador. E ele relembra que, em determinado momento, foi feita uma profecia que ele iria se ver, né, pessoalmente com o imperador. Ele pensa, será que é essa vez agora? Né? E aí ele resolve que, se ele fosse falar com o imperador, se ele fosse dado encontrar com o imperador Nero, que ele iria ser o advogado daqueles cristãos que estavam ali presos injustamente. Né? Se desse certo, deu. Se não desse, ele ia voltar para a prisão. Né? Mas com a consciência tranquila de ter feito o que devia fazer. Depois de rápida meditação sobre a conveniência do recurso que lhe parecia providencial, insistiu com Domício para que o patrocinasse com os empenhos ao seu alcance. Ou seja, ele aproveitou, pediu ao amigo, né, a Cássio Domício, que tentasse conseguir aquela entrevista com o Nero. E o Cássio queria fazer com que ele, né, nem mencionasse o Cristo nessa entrevista, né? Mas, obviamente, que ele vai mencionar. O amigo do apóstolo multiplicou atividades pessoais para alcançar os fins em vista, valendo-se do prestígio de todos que viviam em condições de subalternidade junto do imperador, conseguiu a desejada audiência para que Paulo de Tarso se defendesse, como convinha, no apelo direto à autoridade do Augusto. Ou seja, ele foi lá, né, mexeu os pauzinhos, como a gente costuma dizer, e falou com um amigo, falou com outro, daqueles que estavam próximos ao imperador, para conseguir, né, uma audiência, uma entrevista com o imperador, onde o Paulo de Tarso poderia se defender das acusações. No dia aprazado, foi conduzido entre guardas à presença de Nero, que o recebeu curioso em um vasto salão, onde costumava reunir os favoritos ociosos da sua corte criminosa e excêntrica. Ou seja, era um vasto salão lá no Palácio de Nero, onde ele reunia constantemente os seus súditos, digamos assim, mais chegados, os seus amigos, né? Os membros da sua corte mais chegados, dessa corte que era criminosa, né? E estranha e excêntrica. Interessava-lhe a personalidade do ex-rabino. Queria conhecer o homem que mobilizara grande número de seus instintos, aliás, de seus íntimos, para apoiar-lhe o recurso. Ou seja, ele queria conhecer aquele homem. Estava curioso para saber quem era aquele ex-rabino, quem era aquele homem, né, que havia mobilizado tantas pessoas da intimidade do imperador para conseguir o recurso que ele queria, de falar com o imperador, né? E esse cara que tem tanta, digamos assim, tanta influência, né? Quem é ele? A presença do apóstolo dos gentios causou-lhe enorme decepção. Que valor poderia ter aquele velho, insignificante franzino ao lado de Tigelino e de outros conselheiros perversos? Fixou ironicamente a figura de Paulo. Era incrível tamanho interesse a respeito de uma criatura tão vulgar, né? Ou seja, ele viu aquele velhinho franzino, né? E falou: nossa, mas por que essas pessoas estão interessadas numa pessoa tão insignificante, né? E, bom, o que esse cara tem de bar, né? Mais ou menos isso que passou pela cabeça do Nero. Quando se dispunha a recambiá-lo à prisão, sem lhe ouvir o apelo, um dos áulicos lembrou que seria conveniente facultar-lhe a palavra para que se lhe aferisse a indigência mental. Nero, que jamais perdia ocasião de ostentar suas presunções artísticas, considerou o alvitre bem apresentado e ordenou ao prisioneiro que falasse à vontade. Ou seja, ele olhou para Paulo de Tarso, achou que ele era muito significante, que não valia a pena, ia mandar ele de volta para a prisão, e alguém, de repente, falou: não, deixa ele falar. Vamos ver o que ele tem a falar. Ladeado por 2 guardas, o inspirado pregador do evangelho levantou a fronte cheia de nobreza. Fitou César e os companheiros do seu séquito liviano e começou resoluto. Imperador dos romanos, compreendo a grandeza desta hora em que vos falo,
apelando para os vossos sentimentos de generosidade e justiça. Não me dirijo aqui a um homem falível, a uma personalidade humana, simplesmente, mas ao administrador que deve ser consciencioso e justo, ao maior dos príncipes do mundo, em que antes de tomar o cetro e a coroa de um império imenso, deve considerar-se o pai magnânimo de milhões de criaturas. Olha como é, né? Como Paulo de Tarso foi inteligente. Nero extremamente orgulhoso, né? Adorando ser bajulado. E ele vai e faz o que fala o que Nero queria ouvir, né? Que Nero era maravilhoso, que Nero era o maior de todos os príncipes do mundo, que Nero, antes de ser o imperador, ele era o pai de todos os seus súditos, né? As palavras do velho apóstolo ecoavam no recinto com o caráter de uma profunda revelação. O imperador fixava-o admirado e enternecido. Seu temperamento caprichoso era sensível às referências pessoais, nas quais predominavam as imagens brilhantes. Percebendo que se impunha ao reduzido auditório, o convertido de Damasco prosseguiu mais corajoso. Ou seja, o Paulo percebeu que aquela forma de falar tinha meio que prendido a atenção das pessoas, inclusive do imperador, né? E aí ele prosseguiu. Confiando em vossa longanimidade, pleiteei esta hora inesquecível, a fim de apelar para o vosso coração. Não somente por mim, mas por milhares de homens, mulheres e crianças que padecem nos cárceres ou sucumbem nos circos do martírio. Falo aqui em nome dessa multidão incontável de sofredores, perseguida com requintes de crueldade por favoritos de vossa corte, que deveria ser constituída de homens íntegros e humanitários. Acaso não chegarão aos vossos ouvidos os lamentos angustiosos da viuvez, da velhice, da orfandade? Ó Augusto, imperante do trono de Cláudio, sabei que uma onda de perversidade e de crimes odiosos varre os bairros da cidade imperial, arrancando soluços dolorosos aos vossos tutelados miserandos. Ou seja, ele falou com Nero como se Nero não soubesse de nada que estava acontecendo, né? Óbvio que Nero sabia, ele sabia que Nero sabia, mas ele usou daquele subterfúgio, né? Para que, dessa forma, ele pudesse dar ao imperador a oportunidade de dizer: oh, mas que coisa, eu não sabia, vamos impedir que isso aconteça, né? Ao lado da vossa atividade governamental, por certo, rastejam víboras venenosas que é necessário extirpar, a bem da tranquilidade e do trabalho honesto do vosso povo. Esses cooperadores perversos desviam vossos esforços do caminho reto, espalham terror entre as classes desfavorecidas da sorte, ameaçam os mais infelizes. São eles os acusadores dos prosélitos de uma doutrina de amor e redenção. Não acrediteis no embuste dos seus conselhos que ressumam crueldade. Ninguém trabalhou, talvez, quantos cristãos, no socorro às vítimas do incêndio voraginoso, enquanto os patrícios ilustres fugiam da Roma desolada, enquanto os mais tímidos se recolhiam aos lugares mais abrigados de perigo, os discípulos de Jesus percorriam os quarteirões em chamas, aliviando as vítimas infortunadas. Alguns imolaram a vida ao altruísmo dignificador. E, por fim, vede os trabalhadores sinceros do Cristo foram recompensados com a pecha de autores do crime hediondo, de caluniadores sem entranhas. Ou seja, ele vai
e fala, né, como se o imperador não soubesse, dizendo que aquilo ali, que eram pessoas próximas ao imperador, que eram mentirosas, intrigantes, que estavam falando dos cristãos, quando, na verdade, os cristãos eram pessoas boas, e que durante o grande incêndio de Roma, eles foram os que ficaram para socorrer as pessoas infelizes, muitos deles até perdendo a vida para prestar socorro, enquanto que muitos patrícios fugiram, né, para ficar a salvo do incêndio, deixando todo mundo para trás, né? E que depois, lamentavelmente, esses mesmos cristãos que tinham trabalhado tanto para ajudar as pessoas a fugir do incêndio tinham sido caluniados, acusados de terem sido os causadores do incêndio. Acaso não vos doeu a consciência ao endossardes tão infames alegações? A revelia de uma sindicância imparcial e rigorosa. E agora aqui a coisa complica, né? Porque agora ele está chamando a atenção de Nero, perguntando se a consciência de Nero não doeu quando ele aceitou calmamente aquelas acusações contra os cristãos sem nem mesmo ter verificado. No esfervilhar das calúnias, não vi surgir uma voz que vos esclarecesse. Admito que participais, certamente, de tão trágicas ilusões, porque não creio no desvirtuamento da vossa autoridade reservada às melhores resoluções em favor do império. Aí aqui, né, ele já foi de José, agora já está voltando, né? Ele disse que ele acredita, né, que o Nero participa daquela situação, daquelas ilusões, mas que ele não acredita de jeito nenhum que ele faça isso de maneira proposital, né? Que ele esteja agindo de maneira incorreta, né? Desvirtuando a sua autoridade, que tem como objetivo, né, as melhores resoluções em favor de todo o império. É por isso, ele continua, né? É por isso, ó imperador dos romanos, que reconhecendo o grandioso poder enfeixado em vossas mãos, ouso levantar minha voz para esclarecer-vos. Ou seja, ele diz, né, que ele acredita piamente na inocência do imperador, que o imperador estava sendo iludido, né, por súditos, por pessoas que ficavam ali em volta dele, que estavam querendo enganá-lo, né? E aí ele diz que, acreditando assim na boa vontade de Nero, ele ousava levantar a voz para esclarecê-lo com relação à verdade, né? Atentai para a extensão gloriosa de vossos deveres. Não vos entregueis à sanha de políticos inconscientes e cruéis. Lembrai-vos de que, em uma vida mais elevada que esta, ser-vos-ão pedidas contas de vossa conduta nos atos públicos. Não alimenteis a pretensão de que vosso cetro seja eterno. Sois mandatário de um Senhor poderoso, que reside nos céus. Para vos convencerdes da singularidade de semelhante situação, volvei um olhar apenas ao passado brumoso. Onde os vossos antecessores? Ou seja, ele falou que Nero, né, está falando com Nero, que Nero não vai ficar no trono para sempre, né? E que ele vai ter que prestar contas do que ele fez enquanto estava no poder, né? A um senhor maior que está nos céus, né? Dizendo que ele realmente não vai ficar ali eternamente, né? E aí ele vai, olha, para você ter certeza do que eu estou falando, né? Que você não vai ficar aqui eternamente. Lembra dos teus antecessores. Onde estão eles? Né? Onde os vossos antecessores? Em vossos palácios faustosos perambularam guerreiros triunfantes, reis improvisados, herdeiros vaidosos de suas tradições. Onde estão eles agora? A história nos conta que chegaram ao trono com os aplausos delirantes das multidões. Vinham soberbos, ostentando magnificências nos carros do triunfo.
decretando a morte dos inimigos, adornando-se com os despojos sangrentos das vítimas. Entretanto, bastou um sopro para que resvalassem do esplendor do trono para a escuridão do sepulcro. Né? Ou seja, ele diz que os imperadores anteriores a Nero, todos eles chegaram com empáfia, né? com muita riqueza e tudo mais, e foram assim declarando, né, a morte de diversas pessoas, né? E agora, onde estão? Né? De repente, foram todos atingidos pela foice, vamos dizer assim, da morte, né? Estavam todos eles agora no sepulcro. Uns partiram pelas consequências fatais dos próprios excessos destruidores. Outros assassinados pelos filhos da revolta e do desespero. Recordando semelhante situação, não desejo transformar o culto da vida em culto da morte, mas demonstrar que a fortuna suprema do homem é a paz da consciência, pelo dever cumprido. Né? Ou seja, ele está chamando a atenção, é óbvio que ele sabia que Nero havia inventado tudo aquilo, né? E aí, com aquelas palavras muito bem posicionadas, muito bem colocadas, né? Ele estava meio que chamando Nero à ordem, né? Estava ali falando, né? Clamando para a consciência do homem, né? A consciência tranquila do dever cumprido. Tudo que Nero não tinha, né? Tudo que Nero não tinha. Por todas essas razões, apelo para a vossa magnanimidade, não só por mim, como por todos os correligionários que gemem à sombra dos cárceres, esperando o gládio da morte. Observando-se longa pausa no verbo eloquente do orador, podia ver-se a estranha sensação que a sua palavra havia causado. Ou seja, ele impressionou a todos que o estavam ouvindo. Nero e os demais, que o acharam uma figura, aquele velhinho franzino, uma figura totalmente insignificante, né? E sem nenhum peso, que ele não queria nem ouvir, a mandar de volta para o cárcere sem ouvir nada. Quando resolveu dar a ele a oportunidade de falar, ele arrasou. Né? Ele arrasou. Nós sabemos que Paulo de Tarso tinha o dom da palavra. Né? Nero estava lívido, tigelino, profundamente irritado. Procurava um recurso para insinuar-se com alguma observação menos digna a respeito do postulante. As raras cortesãs presentes não disfarçavam a indizível comoção que lhes abalara o sistema nervoso. Os amigos do prefeito, dos pretorianos, mostravam-se indignados, rubros de cólera. Depois de ouvir um áulico, o imperador ordenou que o apelante se conservasse em silêncio até que tomasse as primeiras deliberações. Estavam todos surpreendidos. Não se podia esperar de um velho franzino e doente tamanho poder de persuasão. Um desassombro que raiava pela loucura, segundo as noções do patriciário. Por muito menos, velhos e probos conselheiros da corte haviam alcançado o exílio ou a sentença de morte. Ou seja, outros falaram muito menos do que o Paulo de Tarso falou e haviam sido exilados ou mortos. E Paulo havia falado tudo para Nero, na lata. Né? O filho de Agripina parecia abalado. Não mais assentava no olho a impertinente Esmeralda à guisa de monóculo. Mas ele usava um monóculo, né, Esmeralda? Né? Tinha a impressão de haver escutado sinistros vaticínios. Entregava-se automaticamente aos seus gestos característicos quando impressionado e nervoso. Ou seja, ele estava impressionado e estava nervoso, começou a ter cacuete, que ele sempre tinha, né? Quando
quando ele estava efetivamente, né, nessa situação de nervosismo. As advertências do apóstolo penetravam-lhe o coração. Suas palavras pareciam ecoar nos ouvidos para sempre. Tigelino percebeu a delicadeza da situação e aproximou-se, né? Ou seja, Nero ficou super impressionado com o que Paulo falou para ele, né? Ficou meio abalado, né? Começou a ficar nervoso. E aí o Tigelino sacou o que estava acontecendo, né? Se aproximou do Nero e falou com ele, né? Divino, exclamou o prefeito dos pretorianos em atitude servil, a voz quase imperceptível. Se quiserdes, o atrevido poderá morrer aqui mesmo, ainda hoje. Não, não, redarguiu Nero comovido. Este homem é dos mais perigosos que tenho encontrado. Ninguém como ele ousou comentar a presente situação nestes termos. Vejo por detrás da sua palavra muitos vultos, talvez eminentes, que, conjugando valores, poderiam fazer-me grande mal. Ou seja, ele percebeu a inteligência de Paulo, reconheceu que nunca ninguém havia falado naqueles termos sobre o acontecido com ele, e ele começou a entender e a ver que por trás de Paulo de Tarso deveriam haver muitas pessoas poderosas que poderiam, reunidas, causar mal a ele. Concordo, disse o outro, hesitante, em voz muito baixa. Assim, pois, continuou o imperador prudentemente, é preciso parecer magnânimo e sagaz. Dar-lhe-ei o perdão por agora, recomendando que não se afaste da cidade, até que se esclareça de todo a situação dos seguidores do cristianismo. Ou seja, Nero percebeu que Paulo talvez lhe oferecesse, né, perigo. E aí resolveu usar de artimanha, né? Disse que iria dar o perdão para Paulo por agora, mas que ele não saísse da cidade, né? Até que se esclarecesse de todo lá a situação dos cristãos. Tigelino escutava com um sorriso ansioso, enquanto o filho de Agripina, Nero, rematava em voz sumida: vigiarás seus menores passos. Mantê-lo-ás em custódia oculta, e quando vier a festividade da reconstrução do grande circo, aproveitaremos a oportunidade para despachá-lo a lugar distante, onde deverá desaparecer para sempre. O odioso prefeito sorriu e acentuou: ninguém resolveria melhor o intrincado problema. Ou seja, ele vai fingir, né, que perdoou o Paulo, mas vai dizer que ele não sai da cidade, para não resolver a questão dos outros cristãos e tal. E Nero planeja, quando tiver a festa, né, lá no Circo Máximo, a festa da reconstrução, e naturalmente quando a cidade ia estar cheia de gente, eles iam pegar o Paulo e dar um fim nele, né? Terminada a breve conversação, imperceptível aos demais, Nero declarou com enorme surpresa dos palacianos conceder ao apelante a liberdade que pleiteava em sua primeira defesa, mas reservava o ato de absolvição para quando se apurasse definitivamente a responsabilidade dos cristãos. Ou seja, ele meio que dava uma liberdade condicional, né? O Paulo. Ele diz que ele iria conceder ao Paulo a liberdade que ele pleiteava nessa sua primeira defesa, mas que o perdão total, a absolvição total, só depois que ele tivesse apurado corretamente todo o envolvimento dos cristãos no problema do incêndio, né? Mais tarde, o defensor do cristianismo poderia permanecer em Roma à vontade, submetendo-se, contudo, ao compromisso de não se ausentar da sede do império,
até que seu caso pessoal fosse bastantemente esclarecido. Né? Uma espécie de liberdade condicional, né? Não pode se afastar dele da cidade, ele ainda estaria ainda submetido, né, a um veredito final e tudo mais. O prefeito dos pretorianos lavrou a sentença em pergaminho. Paulo de Tarso, por sua vez, estava confortado e radiante. O caviloso monarca pareceu-lhe menos mal, digno de amizade e reconhecimento. Olha, Paulo achando que ele é uma pessoa boa, né? Sentia-se possuído de grande alegria. Por isso que os resultados da sua primeira defesa eram de molde a proporcionar nova esperança aos seus irmãos na fé. Paulo retornou ao cárcere, ficando o administrador notificado das últimas disposições a seu respeito. Só então lhe deram liberdade. Ou seja, ele voltou ao cárcere, aí foi informado, né, ao chefe lá da prisão o que tinha sido deliberado para ele, e aí ele foi liberado, né? Foi libertado. Assaz, esperançado, procurou os amigos, mas por toda parte só encontrava desoladoras notícias. A maioria dos colaboradores mais íntimos e prestimosos havia desaparecido, presos ou mortos. Muitos haviam debandado, temerosos do extremo sacrifício. Por fim, sempre teve a satisfação de reencontrar Lucas, né? Ele procurou todos os amigos, não encontrou, esses haviam debandado, fugido ou morrido, né? Ou sido assassinados, mas ele encontrou com Lucas, né? Encontrou Lucas. O piedoso médico informou dos acontecimentos dolorosos e trágicos que se repetiam diariamente, ignorando que um guarda o seguia de longe para lhe situar a nova residência. Paulo, acompanhado do amigo, atingiu uma casa pobre nas proximidades da Porta Capena. Necessitando repousar e fortalecer o corpo debilitado, o velho pregador procurou 2 generosos irmãos que o receberam com imensa alegria. Trata-se de Lino e Cláudia, dedicados servidores de Jesus. O apóstolo dos gentios instalou-se no lar pobre, com a obrigação de comparecer à prisão mamertina de 3 em 3 dias, até que se aclarasse a situação de modo definitivo. Não obstante o consolo de que se sentia possuído, o venerável amigo do gentilismo experimentava singulares presságios, ou seja, ele estava tranquilo, né, com relação à sua libertação, então, mas ele estava com os pressentimentos, né? Estava com os pressentimentos estranhos, né? Surpreendia-se a refletir no coroamento da carreira apostólica, como se nada mais lhe restasse senão morrer por Jesus. Combatia tais pensamentos no propósito de continuar propugnando pela difusão dos ensinamentos evangélicos. Não mais pôde encaminhar-se à pregação das catacumbas, dada a prostração física, mas ele valia-se da colaboração afetuosa e dedicada de Lucas para as epístolas que ele julgava necessárias, ou seja, ele já não podia, né, comparecer às pregações na catacumba, estava muito velhinho, debilitada, aquela coisa toda, mas ele se utilizava de Lucas para escrever as suas cartas, né, as suas epístolas. Vejamos aqui. Nessas epístolas, né? Nessas inclui-se a derradeira carta que escreveu a Timóteo, aproveitando 2 amigos que partiam para a Ásia. Paulo escreve esse último documento ao discípulo muito amado, tomando-se de singulares emoções que lhe enchem os olhos de lágrimas abundantes. Sua alma generosa deseja confiar ao filho de Eunice as últimas disposições
mas luta consigo mesmo, de modo a não se dar por vencido. Ou seja, ele estava sentindo que não ia viver muito tempo, né? Mas ele estava querendo lutar contra esse pensamento, né? Esse pensamento negativo. O ex-rabino, ao traçar conceitos afetuosos, sente-se qual discípulo chamado a esferas mais altas, sem poder furtar-se à condição de homem que não deseja capitular na luta. Ao mesmo tempo em que confia a Timóteo a convicção de haver terminado a carreira, pede-lhe que envie a ampla capa de couro deixada em Troade, em casa de Carpo, visto necessitar do agasalho para o corpo abatido. Enquanto lhe envia as últimas impressões, cheias de prudência e carinho, roga seus bons ofícios para que João Marcos venha à sede do Império, a fim de auxiliá-lo no serviço apostólico. Quando a mão trêmula e rugosa escreve melancolicamente: só Lucas está comigo. O convertido de Damasco interrompe-se para chorar sobre os pergaminhos. Nesse instante, porém, sente afagar-lhe a fronte um como flabelo de asas que adejassem de leve. Brando conforto lhe invade o coração amoroso e intrépido. Nesse ponto da carta, recobra novo ânimo e volta a demonstrar decisão de luta, terminando com as recomendações atinentes às necessidades da vida material e aos seus labores evangélicos, né? Paulo de Tarso, entretanto, entrega a missiva a Lucas para expedi-la sem conseguir disfarçar os seus lúgubres pressentimentos. Em vão, o carinhoso médico e devotado amigo procura desfazer aquelas apreensões. Debalde, Nino e Cláudia tentam distraí-lo, né? Ou seja, ele estava com pressentimento, né? Ele estava achando que alguma coisa de ruim ia acontecer, apesar de que né, deixou ele livre, mas disse que ainda não tinha dado a última palavra, né? Não era uma absolvição e tudo mais. E ele estava com um certo desconforto, né? Ele estava passando por um certo desconforto, ele não sabia, né? Não sabia efetivamente o que o aguardava, mas ele sentia que não era nada bom, né? Não era nada bom. Bem, pessoal, estamos no final do nosso tempo, né? Acredito eu que no próximo sábado, se nada ocorrer, né, que nos impeça de ter o nosso estudo, será o nosso último sábado de estudo do livro Paulo Estevão, porque acho que nós vamos conseguir concluí-lo, né? Nós vamos conseguir concluir o nosso livro, né? Bom, desejo a todos uma ótima tarde, né? Já estamos no finalzinho da tarde, e lembro a vocês que hoje, né, o quarto sábado do mês é dia de nós estudarmos o Novo Testamento, né? Então, eu já vou colocar no nosso grupo de estudos quais serão os versículos do Evangelho de Mateus que nós iremos estudar, né? Bem como os livros que nós usaremos, né, para facilitar o nosso entendimento. Ok? Uma boa tarde para todos e com Deus. E até daqui a pouco, às 18 horas, o estudo do Novo Testamento. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.